O telefone estava desligado, mas agora já resolvemos esta situação. Amada igreja, amados irmãos e irmãs, Igreja Batista Nova Alvorada, saudade imensa, saudade enorme, não é? Estamos aqui ao vivo em nosso templo para o culto deste domingo pela manhã. Ver o nosso templo vazio nos enche de saudade, mas ao mesmo tempo nos dá a esperança de que vamos superar este instante, vamos superar este momento no poder e na graça do Senhor Jesus. Hoje nós não teremos o nosso jornal Igreja Batista Nova Alvorada em ação, mas eu quero lembrar aos amados irmãos algumas situações. Primeiro, dizer aos irmãos que esta semana é feriado em nossa cidade, mas mesmo sendo feriado, nós estaremos aqui todas as manhãs. O gabinete pastoral estará funcionando, a secretaria estará funcionando, com o irmão Elísio, com a irmã Regina e outros irmãos que estarão aqui cooperando para que a gente possa trabalhar o culto de quinta-feira, onde nós estaremos dando sequência às respostas e perguntas, não é? Sobre o livro de Apocalipse. Tivemos um culto maravilhoso, quinta-feira passada, um momento especial, onde iniciamos esta série de perguntas e respostas sobre o livro de Apocalipse, e agora estaremos entrando na segunda fase. E já temos que começar a preparar todas as coisas para o culto de quinta-feira, que também será ao vivo, e ao mesmo tempo o culto de domingo. Quero, meus amados irmãos, também despertar para que os irmãos estejam atentos à escola bíblica dominical, que nós estamos trabalhando para que todos os domingos os nossos irmãos e irmãs possam estar participando da nossa escola bíblica dominical, que está sendo realizada com muito esmero, com muito cuidado, com muito carinho, para que a gente continue na comunhão do estudo da palavra de nosso bom Deus. Também, meus amados irmãos, quero dar aqui uma palavra de gratidão a todos os irmãos e irmãs que estão indo além das ofertas e dos dízimos, cooperando na ação social da igreja, trazendo donativos de alimentos, donativos de material de limpeza, de higiene, não é? E que nós estamos fazendo cestas básicas e distribuindo com aquelas pessoas que estão neste momento passando por dificuldades, e nossa igreja está ali estendendo as mãos, cooperando na área da ação social. Meus queridos irmãos, o nosso boletim está saindo todo final de semana, todos os domingos, de maneira digital, mas eu sei que nem todos têm condições de abrir o nosso boletim e ler pela internet. Então eu quero fazer aqui neste momento a leitura do editorial de nossa igreja, do boletim de nossa igreja deste domingo. Ânimo, coragem, ousadia. A palavra de Deus. Os discípulos disseram a Jesus: eis que agora falas claramente, sem imagens. Agora vemos que sabes tudo e não tens necessidade de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saístes de Deus. Jesus respondeu-lhes: credes agora? Eis que chega a hora, e ela chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Eu vos disse tais coisas, para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações,
mas tende coragem, eu venci o mundo. Evangelho de São João, capítulo 16, do verso 29 até o verso 33. Igreja Batista Nova Alvorada. Ânimo, coragem, ousadia. Eu vos dou a minha coragem, assim como disse aos meus discípulos: recebei a minha paz. Eu vos dou a minha coragem. Levante as vossas cabeças e os vossos braços. Eu disse aos meus apóstolos: no mundo tereis tribulações, mas coragem, confiança, eu venci o mundo, disse Jesus. Coragem, igreja, ousadia, Cristo venceu o mundo. Meus amados irmãos e irmãs, sede como ereis no tempo do primeiro amor, porque o bom Deus vos deu a ordem e vos capacitou para toda boa obra. E é Deus quem levanta os vossos ânimos e vos enche de coragem e ousadia no Espírito Santo. Reaviva a chama do primeiro amor que já está em vós, da coragem e ânimo. O mundo nos põe no chão, mas Deus está conosco e dá capacidade para sermos fortes. A alegria do Senhor é a nossa força. No mundo temos tribulação, mas Deus nos dá a força para superá-las. Neste período, sem celebrações, sem cultos presenciais, vamos superar com alegria estes sacrifícios e sofrimentos, olhando para a cruz de Jesus e ajudando-nos uns aos outros, vivendo na fé e na esperança. Nesse tempo de tribulação, queremos ser cada vez mais uma igreja que ama a Deus e sua palavra. Queremos ser sarados do engano e do egoísmo pecaminoso, para amar e usufruir do amor de Deus e dos irmãos, a caminhar em fé, crendo que as promessas de Deus são para nós hoje. Sendo assim, mais do que vencedores, queremos ser referência da vontade de Deus, em santidade de espírito, alma e de vida neste tempo de adversidade. Tende coragem, igreja. Eu, Cristo, venci o mundo. Este é o editorial que está em nosso boletim do domingo do dia de hoje. Meus amados irmãos, é tempo de coragem, é tempo de fé, é tempo de verdadeiramente sermos crentes no Senhor Jesus Cristo, tal como naquele dia em que levantamos a mão e a gente disse sim para Jesus. Que Deus abençoe os irmãos neste tempo em que estamos sofrendo esse instante de saudade e que cada dia que passa a gente sente a aflição do desejo de estarmos em comunhão. Ontem à noite a Lidinha falou comigo: eu estou com muita saudade dos cultos de nossa igreja. Como ela, eu também estou, e sei que cada irmão e que cada irmã também está sentindo esta forte saudade. Mas, meus amados irmãos, vamos nos assentar no colo de Deus, firmes e seguros de que nós vamos viver este momento no abraço e na graça do Senhor, e que logo estaremos aqui para juntos, em comunhão, celebrarmos a ceia do Senhor. Nós vamos, nesta hora, orar ao Senhor nosso Deus, e para esta oração, eu convido a nossa ministra de Educação Religiosa, a nossa ministra de Educação Cristã, para que ela nos leve a Deus em oração,
suplicando a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, exaltamos o teu santo e eterno nome. Queremos te celebrar, Senhor, neste dia, declarar que tu és o Rei, o nosso Deus, declarar que tu és a nossa esperança, que somente em ti confiamos, meu Deus. Que nestes dias de angústia, de tristeza, de enfermidade, por todos os lados, tu és aquele em quem confiamos, tu és aquele em que pomos, Senhor, em que colocamos a nossa fé. Sê conosco, Pai querido, sê exaltado no nosso meio, sê aquele que é o nosso consolador, o nosso baluarte. Consola aqueles que estão enlutados, Senhor, aqueles que estão enfermos. Tu és Jeová Rafá, o Deus da cura, o Deus que é poderoso para curar. Sê com nova alvorada nestes dias de pandemia, nesses dias de isolamento, Senhor. Sê com a tua igreja, sê com tua igreja ao redor da terra, Pai. Sê conosco e exalta-te no meio de nós. Seja louvado eternamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós vamos ter agora a litania deste dia, que será lida pela família Pereira. O salmo é o salmo de número 146. Durante este tempo, os nossos irmãos, essa família, estará fazendo a litania do culto desta manhã. Se o irmão quiser acompanhar, também pode abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 146. Vamos ler juntos com a família Pereira. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Meus queridos e amados irmãos, vamos cantar com alegria, louvando, exaltando o Deus glorioso, santo, santo, hino de número 9 do cantor cristão. Saudamos a igreja com graça e paz. Louve ao Senhor conosco, com alegria, como disse o pastor. Santo, santo, onipotente, nosso Deus. Cantamos e entoamos louvores a Ele. Cantaremos teu louvor.
louvar ao Senhor com as nossas vidas, com os nossos bens. Dedicação de bens e vidas. Vou pedir ao pastor Jonatas que nos leve a Deus em oração, suplicando a sua graça e a sua misericórdia por nossas vidas e agradecendo a sua misericórdia sobre nós. Oremos. Querido, amado e eterno Deus, nós bendizemos o teu santo nome neste dia, porque tu és o nosso Deus, e a cada dia, mesmo em meio à crise, mesmo em meio a essa insegurança, mesmo distantes uns dos outros, nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus. Nós te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado e sustentado de cada um de nós, os teus filhos. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de, mesmo com toda essa situação, de ainda te glorificar e te agradecer através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos, através das nossas dedicação de vida. Nós temos nos dedicado ao teu serviço em meio a essa situação. Continue a derramar da tua graça sobre cada família, sobre cada irmão que nos assiste nesse dia, ó Deus, para que tão somente através das nossas vidas o teu nome venha a ser glorificado. Por isso recebe, ó Pai, a dedicação, a oferta, a contribuição, a doação de cada irmão que tem se empenhado em demonstrar a gratidão que eles têm a Ti. Se conosco em nome de Jesus. Amém. Continuemos a louvar ao Senhor, o hino Firme na Rocha. Cantemos, louvemos a Ele, aquele que está firme na rocha, que é o Senhor Jesus. Aquela morada firme, estamos com o Senhor. Estável casa
há de resistir todo o seu poder. Amém. É tradição em nossa igreja que a oração de dedicação de bens e vidas, sempre um dos nossos diáconos nos leve a Deus em oração. Mas como nós estamos vivendo esse tempo diferenciado e não tínhamos aqui nesta hora nenhum diácono presente, em razão do tempo em que estamos vivendo, tivemos a oração com o pastor Jonatas. E agora, mais uma vez, vamos inclinar as nossas cabeças. Vamos nos colocar diante do Senhor, para que a gente possa orar ao Senhor, nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, e suplicar a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. E logo em seguida, nós vamos ouvir uma poesia por uma de nossas irmãs aqui de nossa igreja. Oremos ao Senhor. Pai Santo, eterno e glorioso, nós queremos, Senhor, nesta hora, te agradecer por cada vida, por cada irmão e irmã, por cada moço, por cada moça, por cada adolescente, por cada criança, que mesmo neste tempo não tem se esquecido do teu reino, da tua causa, da tua igreja e do nosso compromisso em propagar o Evangelho de Jesus. Te pedimos, ó Deus, pelos nossos irmãos e irmãs que estão vivendo tempos de ansiedade, às vezes de enfermidade, que estão passando por dificuldades de desemprego, dificuldades financeiras. Senhor Deus, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia, Senhor, dos teus filhos e filhas, nesse tempo de tribulação, pelo qual a tua igreja está passando. Que o Senhor derrame graça e misericórdia, abrace o teu povo nas tuas santas e bondosas benevolências. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te suplicamos pelos nossos aniversariantes desta semana. O dom da vida é algo precioso que vem do Senhor. E nesta hora, Jesus, nós oramos e suplicamos por cada aniversariante da tua igreja no decorrer dessa semana. Que sobre eles seja derramada de maneira abundante a tua graça e o teu favor. Obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas que sustentam a tua igreja e a tua causa aqui neste lugar. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A irmã Bruna vai louvar ao Senhor recitando uma bela poesia. De Mirtes Matias, escreve em mim. Senhor, aqui está a minha vida, não como um documento já preparado à espera da tua rúbrica. Apenas uma folha de papel em branco a ser preenchida pela tua vontade, pelos planos teus. Por favor, Senhor, pensa na minha insuficiência. Considera a minha dificuldade de compreender e escrever com tintas vivas e nítidas, de tal maneira que me seja impossível confundir ou duvidar. Quero sair agora, ainda hoje, se possível for, a mostrar ao mundo o que escreveste em mim, a provar aos homens que tu és o autor, que a mais simples criança possa ler-te em mim, que o mais sábio dos homens possa ver em cada gesto meu o traçado dos eternos dedos teus. Diante desse mundo que se desintegra, diante dessa sociedade que exige cada vez mais, quem sou eu para escrever primeiro e pedir a tua aprovação depois? Estende a mão que gravou sobre o Sinai a santa lei, que escreveu na areia a mensagem até hoje desconhecida.
e para o bem do mundo, para a tua glória, para a paz de minha alma. Escreve na folha de papel em branco que eu sou a palavra que és tu mesmo, amor. Meus amados irmãos, depois desta belíssima poesia, vamos refletir agora sobre a santa e boa palavra de nosso Deus. O Evangelho de São Lucas, capítulo 2. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versos 6 e 7. São Lucas, capítulo 2, versos 6 e 7, nos diz assim: estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Meus queridos e meus amados irmãos, as cidades estão em conflito com Deus. As cidades estão em conflito com Deus. Sim, José e Maria vieram de Nazaré e entraram na cidade de Belém para que aí pudessem nascer Jesus Cristo, o Verbo de Deus. O Verbo de Deus encarnado. Porém, não houve para eles naqueles dias lugar nas casas, na cidade. Meus amados irmãos, e isso nos faz pensar nos nossos dias. Porque naqueles dias eles foram obrigados a irem para as redondezas, no campo, na periferia e numa gruta de animais. Foi assim, numa manjedoura, que Jesus nasceu. Portanto, fora da cidade e do aconchego dos lares, também nós estamos, meus amados irmãos, hoje, numa sociedade onde parece não haver lugar para Deus. Por quê? Porque Deus não encontra lugar na cidade, nas nossas cidades, na nossa sociedade. Porque as pessoas estão muito atarefadas. É curioso que neste tempo em que parece que a tecnologia tudo faz para nos ajudar nas nossas tarefas e nas nossas vidas, cada vez mais a sociedade parece sofrer de menos tempo para aquilo que é essencial, para aquilo que verdadeiramente é importante, porque cada vez mais, cada pessoa nessa sociedade se preocupa tão somente com o aqui e com o agora, como que se a vida se resumisse na insignificância e na futilidade de dias que passam uns pelos outros, sem que a gente se dê conta de que os anos estão passando, de que a vida não para. Estamos preocupados demais com as nossas vaidades, com os nossos desejos, com os nossos prazeres imediatos, que não temos tempo para pensar naquilo que é eterno. O pensamento predominante de nossa sociedade é de que a cultura acredita que as coisas espirituais são abstratas, difusas e sem base, e as naturais são concretas e dignas de confiança. Porém, queridos e amados, a palavra de Deus, a Bíblia, nos adverte dizendo: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem,
porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. A maior parte da vida humana é dedicada à busca das coisas temporais, como se estas fossem eternas. Desenvolvemos os nossos dias e passamos os nossos dias angustiados, afadigados, sofridos pelas coisas, as coisas que passam, que não permanecem. No Evangelho de São João, capítulo 2, verso 27, diz assim: trabalhai, 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 não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Meus queridos e meus amados irmãos, é necessário trabalhar, é necessário nos preocuparmos com o dia a dia, mas acreditem que todas as coisas desta vida passam, nada permanece, nada é eterno, nem a alegria, nem o dinheiro, nem a saúde, nem a juventude é para sempre. Tudo é temporário. Tudo é temporário. E é tão estranho que a gente se preocupe tanto e se afadigue tanto pelo que é temporário e abandone completamente aquilo que é eterno, para sempre. Ainda esta semana, na quinta-feira, no nosso culto de estudo do Apocalipse, uma das perguntas que fizeram foi exatamente esta: não seria Deus injusto ao condenar alguém à eternidade no inferno? Seria, se ele antes não tivesse dado todas as possibilidades, ter feito todos os convites possíveis, e além disto, e não bastando isto, ele se fez homem, deixou o seu lugar na eternidade, caminhou em nossos caminhos, comeu a nossa comida, bebeu a nossa água, e da cruz do Calvário ele disse: Pai, perdoa, 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 porque Deus só sabe perdoar. A grande fraqueza de Deus é o seu amor por nós, é a sua capacidade de nos perdoar infinitamente, a ponto de se dar na cruz do Calvário. Não, absolutamente não, não é Deus quem condena, não é Deus quem joga, não é Deus quem empurra, não é Deus quem leva o homem para a agonia da eternidade. Mas é o ser humano com a sua arrogância, com a sua indiferença, vivendo os seus dias indiferente à graça e à misericórdia do Senhor, preocupados únicas e exclusivamente com o aqui e com o agora, não dando lugar para Deus na sua história, na sua casa, no seu coração, na sua vida, na cidade. O outro motivo pelo qual Deus não tem encontrado lugar em nossas cidades, em nossa sociedade, é porque dizem que Deus atrapalha o desenvolvimento. Porque crer em Deus é um atraso. Porque Deus contraria as nossas vaidades. E diante disto, a pergunta que faço é a seguinte: de que desenvolvimento se trata? Qual é o desenvolvimento que Deus prejudica? Aquele que coisifica
prejudica o ser humano, que promove o racionalismo, da competitividade, da lógica, da eficiência e da produtividade, da falta de manifestação do amor e de afeto, a exacerbação consumista e a primazia da estética? Não seria também o desenvolvimento que promove a falência dos aspectos humanos mais elementares e que todos nós já sentimos falta, como a cordialidade, a fraternidade, a amizade, a criatividade, a espontaneidade, a naturalidade, o amor? Fato é, meus queridos irmãos e irmãs, amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, é que os grandes mentores desse tipo de desenvolvimento esquecem-se de que o verdadeiro desenvolvimento é aquele que é integral, de que faz parte a dimensão daquilo que não se pode medir, não se pode comprar nem vender, sendo a pura gratuidade do dom de Deus, do qual o presépio de Belém é a expressão mais acabada no coração da história humana. Esquecem-se também de que o coração humano grita sempre pela dimensão do eterno, pela relação que permanece na voracidade do tempo que passa. Sim, meus queridos e meus amados irmãos, Deus prejudica, Deus interfere neste desenvolvimento que deixa de ver o ser humano como ser humano, que desvaloriza a vida, que falam de aborto como se aborto fosse anticoncepcional. Mas aborto é violentar a vida. E uma sociedade que acredita que é possível violentar a vida que está sendo gerada, que está sendo gestada, pode não demorar muito a acreditar também que depois de algum tempo, aquela vida já cansada, aquela vida que muito já trabalhou e que muito já produziu pelos filhos, pela cidade, pela sociedade, agora virou um estorvo e talvez seja melhor também interromper a sua continuidade. Porque é assim, à medida em que nós vamos desqualificando aquilo que verdadeiramente é importante e essencial, em nome desta tal evolução da vida, desse tal desenvolvimento, onde o ser humano passa a ser apenas e nada mais do que um pedaço de carne que fala, instintivamente vive o devaneio das suas loucuras. Mas Deus não te vê como um pedaço de carne. Deus te vê como um ser criado, um espírito imortal, que Ele criou já lá na fundação do mundo, e que deseja para você não o inferno, mas a vida em pleno gozo de paz com Ele. Queridos e meus amados irmãos, Deus está em conflito com as cidades, porque dizem que Deus prejudica os lucros, tal como está registrado no livro de Atos, capítulos 16, verso 19. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. A presença de Deus na cidade incomoda os que querem organizar a vida social
à sua medida e à imagem de valores fundamentais. Assistimos hoje, com tristeza e dor, diariamente, a estratégia concentrada de empurrar Deus para as periferias da cultura. Deus incomoda aqueles que se acham intelectuais. Deus incomoda aqueles que dizem ser inteligentes. Mas quando acontecem as grandes tragédias, normalmente responsabilizam Deus por todos os males e atropelos que as pessoas e a sociedade diariamente produzem. Meus queridos e meus amados irmãos, as consequências de uma cidade sem Deus, fundamentada apenas no lucro, resulta em um padrão de vida desumano, resulta na tragédia moral, porque em uma sociedade sem Deus, encontramos cidadãos esvaziados de sentido, sem história, sem tradição, vivem na dinâmica das leis do mercado aplicada ao Estado. Tudo se torna mercadoria, o resto é preço. O resto é preço. Alguns já dizem que todo homem tem o seu valor em dinheiro. Quanto é que o mundo está lhe dando para você viver a futilidade dos seus dias no vazio da esperança? A vida e seus valores fundamentais não podem ser definidos e regidos por uma ética narcisista e relativista. Por isto, meus amados irmãos e irmãs, não tenhamos medo nem do presépio, nem do menino Jesus, o Deus feito criança para nos salvar. Não tenhamos, meus queridos e amados irmãos, medo de confessar a dependência da sua graça e da sua misericórdia, porque Ele veio para nos ajudar a superar a crise das crises, e enganam-se aqueles que acham que a grande crise deste tempo chama-se coronavírus. Não, o coronavírus que acontece no Brasil e no mundo não é a maior crise da nossa sociedade, mas ela tem sobretudo nos mostrado que a nossa maior crise é a falta de amor e fraternidade na vida das pessoas. A nossa maior crise como humanidade, como sociedade, como cidade, como pessoas, é que nós perdemos a capacidade de amar. Nós perdemos a capacidade de fraternidade, de nos vermos como iguais, como pessoas que sente, que chora, que ri, que tem necessidade de abraço. Hoje, quando eu cheguei aqui no santuário, no repente, quase por pouco, eu não cometo um crime. Porque eu vim com os braços abertos para dar um abraço e um beijo no irmão. De repente, fui tomado pela realidade do tempo em que vivemos, que hoje abraçar, beijar, apertar na mão, virou crime. Mas a maior necessidade que nós temos, o que nós mais precisamos, meus amados irmãos, talvez mais do que arroz e feijão, batatinha frita, é de gente, é de abraço, é de amor,
é de estarmos juntos. Que este tempo de quaresma, ou de quarentena, melhor dizendo, de tempo em que nós estamos confinados em nossas casas, onde o neto não abraça o avô e a avó, onde estamos cada um fechados na nossa solidão, seja para todos nós o abrir as portas de par em par à vida de Deus, que só deseja recolocar as nossas vidas no projeto da redenção, que é o presépio de Belém. Porque é isso que o presépio de Belém se manifesta. Aquele Deus eterno, Senhor dos senhores, Rei dos reis, que podendo nascer no mais luxuoso palácio, nasceu à margem da sociedade. Hoje, com alegria, às vezes andamos pela cidade e vemos grandes santuários, monumentos construídos para honrar e glorificar o nome deste que criou os céus e a terra. É claro que isto nos alegra o coração. Mas, meus amados irmãos, infinitamente mais poderoso e mais forte do que construir grandes santuários e monumentos em honra a Deus, é fundamental, é essencial que Deus possa construir na sua vida, na sua história, na sua casa, na nossa cidade, o trono, e que Ele seja recebido e reconhecido em nós como o Senhor dos senhores. Se Ele não encontrou lugar em Belém, que Ele encontre lugar na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, na nossa cidade e na nossa casa, para que a gente possa fazer diferença neste tempo e nesta hora. Que o amor de Deus possa reinar sobre nós e que verdadeiramente a gente possa ser curado desta crise que nos torna apenas carne e sangue. Que a gente possa ser curado do egoísmo de nos acharmos para realmente vivermos a graça de Jesus, o amor de Jesus. Meu amado, minha amada irmã, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e nós vamos orar, vamos suplicar a graça do Senhor com a bênção apostólica. E em seguida, vamos encerrar este culto com o pós-lúdio, mais que uma voz. Aí na sua casa, onde você estiver, incline agora a sua fronte. E nós vamos orar com a bênção apostólica. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as santas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos que estão aqui agora, propiciando a beleza deste culto ao vivo, mas com toda a sua igreja espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que o pó.
cante. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Amor